por atender nosso convite. Nossos sentimentos aqui pela perda de um dos seus homens, sentimentos extensivos aí a toda a família do policial Luiz Carlos Gomes da Silva Filho. Eu gostaria de começar lhe perguntando sobre essa sua nota que o senhor divulgou ontem, um tom de desabafo. Qual é o sentimento do senhor de perder assim, um dos seus homens para essa bandidagem que faz vítimas todos os dias e que agora deixa em luto a família do soldado Luiz Carlos? O sentimento não é só do comando, o sentimento é de uma instituição, né? E uma instituição como a Brigada Militar, que é responsável, né, pela segurança pública, um dos principais autores, se não o principal ator nessa questão da segurança pública. E vermos nós, mais um colega de farda, tombando em serviço de uma maneira tão absurda como foi ontem, né, nos faz, mais uma vez, vir a público e manifestar aquela questão que é a principal causa de todo esse fato e de todos os outros fatos que a criminalidade vem imperando é a questão da impunidade. Isso para nós, que estamos ali todos os dias, os brigadianos e as brigadianas, todos os dias estão ali prendendo quem já deveria estar preso, arriscando suas vidas. E às vezes, sabe, prendendo quem já deveria estar preso. Ou seja, tu não resolve, que nem eu costumo falar, a fila do crime não termina. Nós temos como sociedade, com o apoio da imprensa, dos órgãos formadores de opinião, ajudar com que a fila termine, que diminua essa questão do crime acontecendo. Sai preso, volta preso, entra no presídio, volta pior às vezes. Então são essas questões que a gente vem a trabalhar ou a buscar junto com a sociedade, a instituição Brigada Militar trabalhando nesse sentido, de estar sim presente, estar atuando, em que pese as críticas que às vezes recebem, em que pese às vezes até as informações, às vezes, desencontradas, o que não reflete a verdade, mas o brigadiano está lá, faça chuva, faça sol, no frio, no verão, no calor, ele está lá trabalhando, arriscando a vida dele pela sua vida. O senhor, a senhora que estão nos ouvindo do Jornal do Almoço, importante jornal do nosso estado, da nossa, né, que transmite muita sensação, informações à comunidade. É importante trazer, sim, o trabalho valoroso desses brigadianos. Coronel, o senhor pode ter certeza que esse sentimento é um sentimento hoje da sociedade gaúcha como um todo, um sentimento de tristeza, um sentimento de revolta, de indignação. O senhor está falando sobre impunidade. De que forma a gente resolve isso? Qual é o principal problema a ser atacado para que essa impunidade, a gente, claro, não temos ainda a informação, mas tudo leva a que esses homens que mataram, esse homem que matou, ele deveria estar preso e não na rua. Como é que se resolve isso? Qual é o ponto a ser atacado? Olha, o ponto a ser atacado por todos nós é a questão do encarceramento. Presídios? Encarceramento. Presídios. Tu tem que encarcerar, tu tem que recuperar, que a maioria das pessoas que estão indo para o presídio, elas são consumidoras de drogas, o crime acontece em razão das drogas. E peço, mais uma vez, sabe, não deixem prosperar campanhas ou informações de liberação de drogas, de maconha. Isso é um retrocesso. Então temos que encarcerar, recuperar e ressocializar. Hoje, nós temos 34 mil pessoas presas. E como não existe pena de prisão perpétua no Brasil, amanhã elas estarão soltas. Então, isso que eu digo, essas pessoas vão estar na rua amanhã depois, novas estão acessando o crime, os adolescentes estão acessando o crime. Hoje, o bandido, ele é mais conhecido na comunidade, chegar em qualquer comunidade e perguntar o nome de um bandido, ele é mais conhecido do que um policial, que arrisca sua vida diariamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o sentimento de um policial na hora da ação, né? Porque o que fez ali o soldado Luiz Carlos, a gente sabe que vários PMs fazem diariamente aqui no nosso estado. Aquele momento de abordar, de ter a coragem para abordar um bandido, no caso ali, inclusive ele estava sozinho, e ter que enfrentar isso, e ter que decidir o que fazer. O que passa na cabeça de um policial? É uma situação de extremo estresse. Ainda mais ele sozinho. Ali num cenário, como foi bem mostrado naquele vídeo, várias vezes repassado, ele está sozinho. Há outros atores que se associam àquela cena, que não só aquela pessoa que foi baleada, né? Aquele meliante, aquele bandido que foi baleado. Há outras pessoas que tomam a atenção dele. O meliante grita, chora, chama a atenção. E ele está sem farda, né? Ele está se identificando por uma série de pessoas que estão passando lá. Uma pessoa não entendem meio o que está acontecendo. Uma pessoa só ligou para o 190. Ele ligou para os colegas da Agência Central de Inteligência que estavam próximos e uma pessoa só assistindo todo aquele cenário. Ele está sem farda porque ele tinha que estar mesmo. Ele tinha que estar, é a função dele. É a função dele. Ele estava correto. Da inteligência da Polícia Militar. Uma só pessoa ligou para o 190, assistindo todo aquele cenário. Então isso é um cenário de muito estresse. Assim como era o estresse tão grande quanto foi no Hospital Cristo Redentor. Ali é momento de estresse. Tu está focado
né, ou tu devia estar muito focado naquele meliante, o policial militar recebe algum treinamento específico para esse tipo de ação? Porque a gente sabe assim que o que se diz para o leigo é não pode reagir quando está frente aos bandidos. Ao contrário do policial que tem que agir. Ele recebe um treinamento especial para segurar para ter controle da situação no momento de estresse? Eu digo, com todo respeito a todas as demais instituições policiais, que a função de policial militar ela é a mais dinâmica, ela é a mais crítica. Porque no momento tu farda, que nem eu. Imagine a responsabilidade que é da Brigada do Estado pegar um jovem, 23, 24, 25 anos, dar uma instrução para ele, colocar uma pistola .40 na cintura dele, um colete, e dizer, vai para a rua fazer polícia ostensiva. Aonde no minuto tu está abordando, no minuto seguinte, num segundo tu está abordando, no segundo seguinte tu está no tiroteio. Então, isso sim requer uma seleção muito bem feita, um treinamento e um aprimoramento muito bem feitos para que se tenha qualidade, para que o PM possa ter toda a tranquilidade, toda a técnica possível de agir em situações como essa. Aonde o PM, ele não se omitiu. O PM Silva Filho, ele não se omitiu, ele atuou, ele abordou, ele se identificou, procurou, entre outros tantos PMs... que agiu dentro da lei. Agiu dentro da lei, com certeza. Coronel, a gente sabe que essa onda de sofrimento, de dor, ela tem uma espécie de epicentro, que é a família, são as pessoas mais próximas, os amigos. A gente sabe o que a Brigada faz, mas eu acho importante, senhor, nessa hora, contar para quem está nos assistindo a assistência que a Brigada, que o Estado está dando para a família desse soldado morto. Desde o momento do fato, a Brigada Militar já contatou os pais que moram em Porto Alegre, contatou os familiares. Isso não repara e nem minimiza, mas tem que ser feito. Temos um ônibus transportando parentes, colegas para o velório, o enterro que será na cidade de Cachoeira, Cachoeira do Sul, agora às 17 horas. Toda essa assistência no momento do fato. E agora vamos acompanhar também todo um processo que se instaura até para buscar toda a questão de promoção, de pecúnia. Quer dizer, a família fica assistindo. A Brigada tem um acompanhamento psicológico, inclusive, para os familiares, para poder superar, se é que um dia vão conseguir superar a perda desse herói brigadiano. Bom, e esse episódio muda de alguma forma o modo de agir da Brigada Militar? Não, esse episódio, tipo do HCR, vem a fortalecer ainda mais a atividade do brigadiano, valoriza o brigadiano. O que a gente quer é que as pessoas reconheçam, a sociedade, a imprensa, reconheçam quanto difícil é o trabalho, o dia a dia de um policial militar. Isso vem a fortalecer. Os brigadianos e brigadianas vão estar com mais ânimo, com mais, força trabalhando em prol da nossa sociedade. O que se precisa é respeito, respeitar a instituição, respeitar os direitos dos trabalhadores da Brigada Militar, enfim, respeitar todas aquelas circunstâncias que fazem com que o policial, ao sair de casa, ele esteja tranquilo para prestar um bom serviço. O senhor tem alguma nova informação aí sobre os suspeitos que foram presos? Não, a informação que tem me passado pelo chefe de polícia, que o delegado Grilo falou, estamos ainda, a Brigada ontem ainda prendeu 2 ou 3 meliantes suspeitos, a Polícia Civil está investigando a fim de, sim, fazer a ligação deles com o crime ou não. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Coronel, obrigado, a nossa solidariedade, o nosso abraço e o nosso carinho nessa hora, toda a família brigadiana.